Então diz assim a palavra do Senhor lá em Êxodo 12, Deus está dando uma direção para Moisés. O Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Deus está falando que Ele está dando um novo começo para o seu povo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor, mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Feche os seus olhos. Pai, nós pedimos que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, venha mover em nossos corações, ó Pai, trazendo refrigério à nossa alma, Senhor, trazendo vida ao nosso espírito, Senhor. Pai, eu repreendo todo impedimento de ordem espiritual e natural nesse momento, que vem impedir os irmãos de compreenderem e de entenderem a palavra, Senhor. E eu declaro que essa semente vai frutificar a 30, 60 e 100 por 1 na vida destes irmãos aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Veja, irmãos, aqui nesse texto, só para vocês entenderem o sentido dele. Aquele povo já estava como escravo no Egito há 400 anos. E Deus levanta Moisés para tirar aquele povo dali. Moisés, através de Deus, mostra os sinais e Faraó não libera. Até que Deus resolve um dia, ele fala: vou fazer diferente. E dessa vez, vocês vão sair desse lugar. Eu vou passar com um anjo de juízo, e eu vou matar todo primogênito na terra do Egito. Todo primeiro filho, todo filho homem de cada casa egípcia vai morrer nessa noite. Até o primogênito dos animais, eles vão morrer nessa noite. Mas para que vocês não sejam atingidos, vocês vão pegar um cordeiro, vão matar ele. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, vão passar nos umbrais das portas, passar nos portais, e esse sangue vai ser um sinal. Toda casa que tiver esse sangue, eu não vou matar, eu não vou executar o meu juízo nessa casa. Então nessa noite vocês vão comer o cordeiro, e no dia seguinte, veja, vocês já vão comer com as sandálias nos pés, com os cintos cingidos, com a sua capa, porque nessa noite vocês vão ser liberados do Egito. Vocês vão ser liberados da escravidão. Sabe, assim foi o que aconteceu. E naquela noite aconteceu isso, e houve grande temor na terra do Egito. E Faraó decide liberar o povo de Deus. Você provavelmente já conhece a história. O povo de Deus sai daquela terra. Eram aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, de hebreus, que saíram da terra do Egito e vão para o deserto, onde Deus começa a trabalhar com aquele povo. Mas é interessante que essa comemoração, a Páscoa, aqui fala que
essa será a Páscoa do Senhor. O Pachá, como diz no original, no hebraico, isso significa a passagem. E até hoje todo judeu ele comemora isso, porque aqui fala que essa festa é um memorial e deveria ser celebrado por todas as gerações. Então o judeu ele lembra o dia em que ele deixou de ser escravo no Egito e foi libertado pela mão forte do Senhor, e eles comemoram a Páscoa do Senhor. Mas como eu falei, irmãos, nós precisamos entender a palavra de Deus, principalmente o Velho Testamento, e enxergar a Cristo lá. Porque todo o desenrolar da história no Velho Testamento é a preparação para a vinda de Jesus Cristo. Todo o ato que você vê, toda a ordenança do Senhor no Velho Testamento, na verdade aponta para aquele que viria um dia e iria salvar o povo. Então eu te convido nessa manhã a você entender isso que aconteceu, não de uma forma intelectualizada, não de uma forma histórica, mas de uma forma espiritual. Nós estamos falando da palavra de Deus, que é Espírito. E você precisa entender o conteúdo espiritual disso que aconteceu. Você sabe, Jesus Cristo, quando veio à terra, e João Batista foi enviado para que fosse um profeta para anunciar a vinda de Jesus Cristo naqueles dias. E lá em João 1,29, João Batista olha e aponta para Jesus Cristo e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, Jesus Cristo era o Cordeiro que havia de vir. Mas enquanto Jesus não vinha, Deus usa figuras. E todo judeu, todo ano, sacrificava um cordeiro para que os seus pecados fossem expiados. Sabe, Jesus Cristo veio celebrar a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa que nós celebramos é quando esse Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, se oferece como sacrifício por nós. E hoje nós comemoramos a sua morte e a sua ressurreição, porque o sacrifício foi aceito. Mas eu quero que você entenda alguns elementos nessa história. Você sabe, existem algumas coisas que o judeu precisava fazer. A Bíblia fala que Deus resolveu enviar o seu juízo sobre a terra, enviar o seu juízo sobre aquelas famílias, sobre aquela nação do Egito, mas resolveu poupar o seu povo. E Deus, ele manda profeticamente com que aquelas pessoas passassem o sangue nos umbrais. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre aplicar o sangue do Senhor. O sangue representa o sacrifício de Jesus Cristo. Em Hebreus 9:22, o apóstolo Paulo fala que sem sangue não há remissão de pecados. Por isso que toda vez que um judeu quisesse se purificar, ele precisava matar um animal e oferecer o seu sangue como sacrifício. Porque sem sangue não há remissão de pecados, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E na verdade naquele dia, Deus executou o seu juízo sobre aquelas famílias. Deus não podia simplesmente tirar a vida daquele povo aleatoriamente. Precisava haver uma legalidade para ele fazer isso. E ele só pôde tirar a vida de cada primogênito no Egito, porque havia pecado ali. Porque era um povo pagão e porque aquelas pessoas não eram santificadas. Mas nós temos um problema também, porque no meio daquele povo existe o povo de Deus. E agora eu pergunto para você, eram 2 milhões, aproximadamente, 2,5 milhões de hebreus que estavam em suas casas. Será que naquelas casas, naquela noite não haviam maridos que haviam brigado com a esposa? Será que naquele dia não teve algum filho que desobedeceu o pai? Será que no meio de 2,5 milhões de pessoas não tinham hebreus ali que tinham brigado com seus irmãos, que feito alguma coisa errada ou profanado alguma lei do Senhor? Mas o que impediu eles de serem condenados foi o sangue
aplicado sobre as suas casas. Sabe, isso é um princípio espiritual, irmãos. Nós precisamos entender com olhos proféticos isso. Deixa eu falar hoje, o que te protege do juízo de Deus é o sangue de Jesus Cristo. Sabe, para Deus não importava o comportamento das pessoas que estavam dentro daquelas casas. Para Deus não importava o que aquelas pessoas estavam fazendo, importava apenas que o sangue estivesse sobre elas. Sabe, esse é um princípio espiritual poderoso, porque hoje o Cordeiro de Deus oferece o seu sangue para nós. E aquele cujo sangue do Senhor está sobre si, esse desvia a ira e o juízo de Deus. Sabe, nós precisamos entender isso. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica dos nossos pecados. Sabe, foi para isso que Jesus Cristo morreu. Sabe, desde o Antigo Testamento, onde Jesus era dessa forma também. Só que como eles não tinham ainda o sacrifício perfeito, uma vez por ano os judeus precisavam, no dia do Yom Kippur, que é o dia da purificação, eles tinham que oferecer um cordeiro e os seus pecados durante um ano estariam purificados. Mas de uma vez por todas a Bíblia fala que Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício por nós. Deixa eu falar, a sua relação com Deus não depende mais de você. Ela está toda baseada no sangue de Cristo. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aplicar o sangue sobre as nossas vidas. Aplicar o sangue e confiarmos no sangue. Sabe, aquelas pessoas entenderam, eles não estavam, veja, se Deus fosse julgá-los pela atitude deles ou pelo comportamento de cada um, nenhum daqueles homens iriam ser salvos, mas o que importou foi o sangue que estava passado nos umbrais daquelas casas. Você pode hoje colocar o sangue de Jesus sobre a sua vida e esse sangue é o que desvia a ira do Senhor. Eu sei que muitos de nós ainda pensamos e até ouvimos um tipo de evangelho onde está baseado não em Cristo, mas naquilo que nós fazemos e na nossa conduta e naquilo que nós fazemos. Mas deixa eu falar, nós precisamos olhar para o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é quem nos garante o acesso até Deus. Você não pode chegar baseado no seu comportamento, mas nós temos que estar confiados no sangue de Jesus. Sabe, irmãos, o nome disso é graça. Teologicamente, graça é definido como um favor imerecido. Favor que você não merecia, mas Deus te deu. Sabe, nós precisamos viver baseados nisso. A salvação é para quem não merece. O sangue de Cristo é para quem não merece. Talvez se numa daquelas casas alguém parasse e falasse assim: não, eu não tenho por que receber juízo de Deus. Talvez se fosse um fariseu na época de Jesus, como aqueles que oravam e batiam no peito e falavam: Senhor, eu guardo todos os mandamentos. Então esse talvez pensasse que ele não precisasse do sangue, porque se você dá conta de cumprir os mandamentos de Deus, você não precisa de um Salvador. Mas o primeiro passo para você poder receber o sangue de Cristo é reconhecer que você não merece. Por isso que graça é um favor imerecido. A graça de Deus é para quem não merece, é para quem não dá conta, é para aquele que está cansado. Por isso Jesus Cristo fala: vinde aqueles que estáis cansados, tomai do meu jugo que é suave. Aqueles que estão oprimidos, para esse é o sangue de Cristo. Sabe, o sangue de Cristo é aquele que desvia a ira de Deus, é aquele que protege você. Mas há um segundo requisito para que aquele povo fosse poupado naquele dia. Eles precisavam permanecer com a sua família em casa. Você sabe, isso é uma das poucas simbologias que nós encontramos no Velho Testamento para a igreja. Às vezes tem várias, mas essa é uma delas. Por exemplo, uma delas é a Arca de Noé. A Arca de Noé simboliza a igreja, porque foi onde
As pessoas foram se salvar do juízo de Deus. E da mesma forma, as casas aqui apontam hoje para a igreja do Senhor. Todo aquele que estivesse dentro das casas e as casas debaixo do sangue seriam poupados. Não adiantava ele aplicar o sangue nos portais e estar fora de casa. Era importante que ele estivesse com a casa. E a casa de Deus é o corpo de Cristo. Por isso que Romanos 8:1 fala, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, quem está no corpo, quem está na casa, quem está em comunhão com a igreja do Senhor, nesse não há condenação. Sabe, nós precisamos ter revelação disso, da importância que é nós permanecermos juntos como família e como corpo de Cristo. Era preciso ser guardado. Ah, pastor, mas a salvação, se eu aceitei a Cristo, é suficiente, eu não preciso estar com a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você ache que salvação seja apenas você ter a vida eterna. Talvez você ache que a salvação é algo apenas quando você morrer e você passar a eternidade com Deus. Mas eu preciso te falar uma coisa, salvação quer dizer muito mais do que isso. Se você entender o significado da palavra que foi traduzida como salvação, que no original é sozo, você vai entender que salvação é muito mais do que passar a eternidade com Deus, é muito mais do que a vida eterna. Aliás, a vida eterna, até o ímpio ele tem. O ímpio também vai ter a vida eterna, só que não vai ser no céu. Então a palavra salvação significa muito mais do que isso. A salvação significa que você vai ser protegido. Salvação significa que você é curado. Salvação significa que você é guardado. Sabe, quando você tem revelação do que significa salvação, você vai querer andar com a família, com a casa, porque você sabe que é na casa que você é protegido, é na casa que acontecem os milagres, é na casa que você recebe a palavra de fé. O apóstolo Paulo fala, como é que vão crer se não ouvirem a palavra? Mas a fé é pelo ouvir. Eu falei domingo passado que esse verbo ouvir no original não é no presente perfeito, mas é um contínuo, a fé vem pelo ouvindo, e é na casa que você escuta a palavra de Deus, é na casa que você renova a sua fé, é na casa que você é protegido e guardado das ciladas do diabo, porque quem crer não será confundido. É preciso aplicar o sangue, mas é preciso ficar na casa também. Mas e por último, é preciso comer do cordeiro. João 6:53 diz assim, Jesus falando, em verdade vos digo, que se não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Quando aqui fala de comer do cordeiro, hoje nós entendemos, e todas as vezes que nós estamos diante da mesa da ceia do Senhor, simbolicamente nós estamos fazendo isso. Nós estamos comendo do cordeiro e bebendo do sangue que foi oferecido para nós. Sabe, nós precisamos comer do cordeiro. Muitas pessoas têm comido muitas coisas por aí, e nem sempre têm comido do cordeiro. Existem lugares que têm servido comidas que não são o cordeiro. Pregações que têm falado de muitas coisas. Na maioria delas, pregações que falam mais a respeito de você do que do próprio cordeiro. Ou pregações que estão preocupadas em falar de uma autoajuda gospel ou de outras coisas. Mas veja, o que salva é comer do cordeiro. Nós precisamos comer do cordeiro. Agora, interessante que aqui fala que nesse texto que nós lemos, que o cordeiro precisava ser comido por inteiro. Já viram pessoas que querem comer só um pedacinho do cordeiro? Ah não, pastor, eu quero a bênção, mas isso aqui eu não precisa não, eu só quero fazer essa parte aqui. Sabe, esse não é o mandamento de Deus. Nós precisamos comer o cordeiro por inteiro. Não é a parte que você escolhe. Sabe qual que é o problema hoje? Muitas vezes as pessoas vêm de barriga cheia.
comeram muito lá fora, e quando vêm comer a comida que é servida em casa, não querem comer direito. Ou simplesmente já estão fartos. Não, eu não quero mais comer do cordeiro, porque eu já alimentei de outras coisas. Muito cuidado. Você precisa comer da comida que é servida na sua casa, na igreja do Senhor. Sabe, não venha de barriga cheia para esse culto. Venha disposto a comer todo o cordeiro. Sabe, comer do cordeiro nos fala de aceitar o evangelho por inteiro. E é interessante que na Bíblia manda que esse cordeiro fosse feito com ervas amargas. Muitas vezes nós achamos que a vida cristã deve ser algo que simplesmente como andar em nuvens, mas muitas vezes ter a vida cristã vai implicar em nós comermos ervas amargas. Sabe, nem sempre vai ser um mar de rosas, mas quem come do cordeiro precisa comer também das ervas amargas. Sabe, nem sempre a vida em comunidade, a vida dentro dessa casa, ela vai ser perfeita. Aliás, eu arrisco dizer que nunca será perfeita. Mas isso faz parte do evangelho. Porque o que nos une não é a pretensão de sermos perfeitos uns com os outros, mas é a aliança feita naquele sangue ali. Esse é o cordeiro com ervas amargas. Nós precisamos comer de Cristo. Comer da comida que é servida na mesa de casa. Sabe, e nessa manhã, nós vamos fazer isso. Não mais como aquelas pessoas que fizeram naquele dia, no Velho Testamento. Eles fizeram de uma forma profética. Mas hoje nós já sabemos que o cumprimento dessa palavra já aconteceu. Hoje nós fazemos isso para lembrar aquilo que já foi feito. Lembrar do sangue que já foi aplicado em nossas vidas. E por isso, nenhuma condenação há para nós hoje. E hoje em casa nós vamos comer do cordeiro e beber do seu sangue, em memória do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Eu queria ler com vocês, por último, o texto que está lá em Isaías 53. Isaías foi um profeta messiânico, foi um dos maiores profetas que falou sobre a vinda de Cristo. E mais ou menos 650 anos antes de Jesus Cristo, o profeta Isaías escreveu isso aqui. Hoje nós sabemos o cumprimento, mas eu gostaria que você lesse isso. Olha o que diz o profeta. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Está falando de Jesus Cristo, irmãos. Jesus não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabe, aqui está descrevendo o momento da crucificação de Jesus Cristo. Aqui o profeta Isaías, você sabe, nós não temos o relato em detalhes nos evangelhos da crucificação. Mas aqui o profeta Isaías nos dá alguns detalhes que nós não vemos nos evangelhos. Aqui fala que as pessoas o desprezaram e o rejeitaram. As pessoas escondiam o rosto de Jesus Cristo no momento em que ele estava sendo açoitado. E aqui fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Sabe, as pessoas olhavam para ele e achavam, coitado, Deus está afligindo ele. Por que Deus está fazendo isso com ele? Mas Jesus Cristo sofreu isso, por mim e por você. As pessoas não entendiam, elas olhavam para Jesus. O que esse homem deve ter feito para Deus estar castigando?
Não, ele não fez nada, ele estava levando, era o seu castigo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que foi dado sobre ele, que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Essa última parte, irmãos. Porque Jesus Cristo, o justo, justificará a muitos. Você sabe, havia uma dívida. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Todos nós éramos devedores de Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, porque nós tínhamos uma dívida. E essa dívida só poderia ser paga com a nossa morte. Mas Deus no seu amor, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por ele, que deu o seu Filho por nós. E nesse momento, Jesus Cristo, aquele que não cometeu nenhuma injustiça, que da sua boca não saiu nenhuma iniquidade, a Bíblia fala que Deus aprove pegá-lo e tirar toda a injustiça que estava sobre você e colocar sobre ele. Por isso que aqui fala que o justo justificará. Isso aqui ainda iria acontecer 700 anos depois. Mas hoje nós podemos dizer que o justo justificou a todos nós. Sabe, hoje nós somos declarados justos. Sabe, você é justo. Você é justo. Não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. Você entendeu? Talvez você ainda esteja falando que você é um justo, e você ainda esteja pensando sobre si. Não é verdade isso que o pastor está falando. Eu não sou justo, porque eu ainda faço tanta coisa. Mas eu quero dizer que não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. Deus, na sua onisciência, você sabe, para Deus não está limitado ao tempo e espaço como nós. E Deus, na sua onisciência, já sabia todos os pecados e as iniquidades que você iria cometer na sua vida. E naquele momento, antes de você nascer, mas já existindo no mundo espiritual, Deus tira toda a iniquidade que estava sobre você e colocou sobre Jesus Cristo. E é por isso que aqui fala, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sabe, hoje nós podemos glorificar a Deus, porque diante de Deus, aquele que carrega o sangue de Cristo é declarado justo. Sabe, a Bíblia fala que na cruz, o amor de Deus se encontrou com a justiça. Eu vejo que muitos crentes têm medo, porque falam, Deus é justo. E Deus vai me condenar porque eu tenho erro. De fato, Deus é justo. E Ele não pode ser injusto. Mas eu quero dizer que Ele já te condenou.
Só que alguém pagou a dívida por você. E porque alguém pagou a dívida por você, Deus não pode te cobrar de novo. Sabe, hoje é assim que nós nos apresentamos diante de Deus. Porque Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício em nosso lugar. E hoje nós somos feitos justos por causa desse justo. Amém, irmãos? Coloque-se de pé nesse momento. Sabe, nesse momento, nós vamos fazer isso em memória daquilo que Cristo fez por nós. Você sabe, na noite em que Jesus foi traído por Judas, ele foi ceiar com os seus discípulos. E Jesus pegou o pão, isso era já a véspera de Páscoa. Por isso que Cristo era o Cordeiro, porque quando aconteceu isso lá em Êxodo, quando aconteceu isso na Páscoa, eles estavam, na verdade, anunciando o que Cristo iria fazer. Então, naquela Páscoa, Jesus Cristo pegou o pão e partiu ele. E disse: olha, esse é o meu corpo que é partido por vós. Sabe qual que era a aliança dos antepassados? Deuteronômios 26 falava assim: se atentamente ouvires dessa lei e cumprirem ela todos os mandamentos, então, e tão somente então, sereis abençoados na entrada e na saída, tudo que fizer vai prosperar. Mas a aliança nova que Jesus Cristo, que Deus faz no sangue de Jesus Cristo, amém, irmãos? Estenda sua mão para cá, vamos orar por esses elementos. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esses elementos, Senhor, da tua ceia. Separamos esse pão e este suco de uva do uso comum, ó Pai. Que nesse momento ele venha representar o sacrifício de Jesus Cristo, do seu corpo e do seu sangue, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, eu gosto de fazer, sabe, muito tradicional de servirem, mas eu gosto de algo porque tem uma simbologia muito forte. Porque uma das coisas também que Jesus Cristo fez foi eliminar os mediadores entre Deus e o homem. A Bíblia fala que Ele nos tornou um reino de sacerdote. Todos nós hoje podemos achegar diante de Deus. Sabe, dessa forma, eu sei que é algo profético. Eu quero convidar você que é batizado, que está em comunhão com a sua igreja, a vir aqui a essa mesa, a você mesmo se servir deste pão e desse suco de uva que representam o corpo e o sangue de Cristo, porque hoje todos nós temos acesso à sala do trono. Amém, irmãos? Pode vir aqui, não precisa fazer fila, pode pegar pelos lados. Sirva-se do pão e do vinho, volte para o seu lugar e nós vamos tomar todos juntos.